Olá, produtivos! Tudo bem com vocês? Sejam muitíssimo bem-vindos ao primeiro FortunaCast de 2023. Que emoção! Olha, eu fico tão impactada quando a gente mantém as coisas e elas vão dando certo. Tenho recebido mensagens muito legais de vocês com feedback, com as reflexões que vocês têm tido durante os episódios, então estou muito feliz. Aproveitem, mandem sempre para os amigos quando algo fizer sentido, porque é assim que a gente vai mudando o mundo. Eu gosto muito quando as minhas amigas me mandam podcasts e vídeos e artigos e etc, e me indicam livros, claro, porque às vezes até tem uma indireta ali, né? Mas é uma coisa tão legal porque a gente consegue entender que todos nós estamos no mesmo movimento e a gente consegue também fazer parte do desenvolvimento das outras pessoas, e é assim que a gente vai crescendo, né? Nada melhor do que crescer sempre com as pessoas ao nosso redor. Ainda ontem a gente estava comentando que um dos prêmios da Mega da Virada foi aqui para o Rio Grande do Sul, para uma cidade que fez um bolão, e aí parece que 45 pessoas dividiram o prêmio. Daí o prêmio, que era, acho que 500 milhões, cento e pouco, sei lá, não me lembro o número exato, virou um prêmio de 2,5 milhões para cada um dos 45, né? E aí a gente tava conversando sobre isso aqui em casa, dando risada e tal, porque a gente sempre fala sobre isso, vocês sabem qual é a minha opinião sobre isso, né? Eu falo lá numa das aulas do Virando a Chave, na aula sobre o momento ideal, eu falo sobre essa história da Mega Sena, mas enfim. A gente tava falando sobre isso, né, brincando e tal, e aí foi muito engraçado porque eu falei muito naturalmente uma frase assim, que tem tudo a ver com o assunto de hoje. Porque eu disse, bah, mas deve ser muito legal, porque imagina, se essas 45 pessoas se conhecem, então quer dizer que tu deu um grande passo na tua vida, porque tu teve, né, um prêmio que tu não esperava e que vai te facilitar muito, e pessoas que tu ama e que convivem contigo também. Então todos vocês vão evoluir muito rapidamente. E aí a gente ficou olhando assim pra aquela frase, porque saiu tão natural. Eu disse, claro, porque faz muito mais sentido quando a gente evolui e as pessoas ao nosso redor evoluem com a gente, né? Não só por a gente celebrar essas conquistas, mas por, enfim, a gente poder viver coisas novas juntos e se divertir juntos, e até por não ter aquela preocupação de, poxa, agora um tá bem, o outro não tá, porque quando a gente tem amigos e familiares que a gente ama, a gente quer que todo mundo esteja bem, né? E por isso a importância de compartilhar conteúdo e trazer experiências positivas sempre com as pessoas que a gente ama. Isso, pra mim, é indiscutível, é inegociável. Eu faço isso sempre e gosto quando fazem comigo. Inclusive, vários de vocês já fazem, né? De me mandar ali coisas que podem me interessar no direct. Eu adoro. Mas essa palavrinha, que é o tema do FortunaCast de hoje, autoaperfeiçoamento. Essa palavra apareceu ali nos últimos capítulos do livro Atitude Mental Positiva, que eu consegui terminar em dezembro, né? Que eu já não aguentava mais ele é maravilhoso, mas eu já tava de saco cheio. Porque como eu leio muito devagar, né? Eu já tava, ai meu Deus, de novo. Ainda, né, esse livro. E é engraçado porque eu sempre falo de desenvolvimento pessoal. Agora, autoaperfeiçoamento tem uma coisinha diferente, assim, tem um quê diferente, uma coisinha um pouco mais específica, e eu gostei muito. Cara, não é só sobre te desenvolver, não é só sobre aprender coisas novas, é sobre melhorar aquilo que tu já sabe. É sobre aperfeiçoar, não é só desenvolver. Ah, eu não sabia algo, agora eu aprendi e me desenvolvi. Agora, e aquilo que eu já sei? Quanto de atenção eu dou para aquilo que eu já sei fazer bem, para aquilo em que eu já sou bom? E eu já falei sobre isso aqui em alguns outros momentos do FortunaCast no ano passado. Olha, no ano passado, 4 de janeiro, a gente já tá falando do ano passado. Por quê? Porque a gente precisa sim dedicar atenção para aquilo que a gente já sabe. Como vocês sabem, comunicação para mim é algo natural, é algo fácil. Eu não preciso me preocupar, eu não fico nervosa, por exemplo, quando eu tenho que falar em público, ou quando eu preciso escrever uma coisa, sei lá, um artigo, uma coisa grande, não é desafiador para mim. Então, são competências que estão na minha zona de conforto, certo? Não são competências sobre as quais eu preciso estudar dia após dia. No ano passado, ali, quando eu comecei o MBA, eu já tive que escrever, sei lá, eu acho que uns quatro atividades assim bem grandes, que eram quase artigos, e tranquilo, sentei, fiz, pronto. Não são tarefas desafiadoras para mim. Porém, em 2021, eu segui lançando artigos semanais no blog, lá no alinefortuna.com,
conteúdos exclusivos, conteúdos semanais, lá tem vários textos. Em 2021, eu também escrevi e-books de 2 cursos, né? Porque em 2021 nós tivemos o Virando a Chave e nós tivemos o Desculpa Incomodar. E eu desenvolvi muitas ferramentas e muitos e-books em 2021, que agora eu sigo utilizando. Em 2022, eu inaugurei o quê? O canal do YouTube. Então, em 2022, eu já não escrevi tanto quanto eu escrevi em 2021. O que isso significa? Que, em termos de aperfeiçoamento, eu melhorei a minha dicção, até porque eu fiz fono, né? Vocês viram. Que ainda, inclusive, preciso seguir aperfeiçoando, porque para mim é um desafio. Mas eu não escrevi em 2022 a metade do que eu escrevi em 2021. Por outro lado, em 2022, eu desenvolvi muito mais a comunicação oral do que a escrita. São subcategorias, né, dessa área macro, que é a comunicação. São, não vou dizer competências fáceis, mas são aptidões naturais, não vou dizer que não são, né? Mas e se eu não tivesse mantido contato? E se eu não tivesse aperfeiçoado? E se eu não tivesse conversado sobre isso com outras pessoas? Olha a diferença de um ano para o outro. O meu trabalho fez com que eu tivesse relações diferentes com aptidões naturais e com competências que eu quero desenvolver. Ou seja, a quantidade de atenção, e aí sim, quantidade, em termos também de frequência, porque o volume é importante, a constância faz diferença, né? Então, escrever um pouquinho todos os dias é diferente de escrever uma vez ao mês. Em 2021, eu escrevia todos os dias. Em 2021, eu escrevia mais no LinkedIn. Em 2022, eu falava todos os dias. É difícil pegar um dia do ano de 2022 em que eu não tenha falado, por exemplo, nos stories. E em 2022, os stories ainda aumentaram para 1 minuto. Então, eu falei mais também. Ou seja, mudou. Por que eu tô falando de mim? Porque eu gosto de usar exemplos pessoais para vocês verem como acontece na prática. Quantas das coisas que nós sabemos fazer e que para nós são fáceis de fazer, que nós simplesmente deixamos de lado e vamos nos desenvolver em outras coisas, ou diminuímos o contato com essa aptidão. É importante se aperfeiçoar. O autoaperfeiçoamento é fundamental. Fundamental. O mundo muda o tempo todo. Se nós não mudarmos também, se nós não nos aperfeiçoarmos, nós não vamos só nos estagnar, nós vamos ficar para trás. Porque se o mundo tá mudando e eu tô parada, então a distância entre mim e o que tá dando certo agora tá ficando cada vez maior. Eu sempre digo isso. Então nós precisamos nos aperfeiçoar dia após dia. Eu usei a comunicação porque para mim é uma aptidão natural e é isso que eu quero que vocês pensem. As coisas que para nós parecem fáceis, que parece que eu vou sentar e vou fazer, também são coisas com as quais a gente precisa se preocupar. Em um nível diferente, mas eu preciso seguir desenvolvendo, eu preciso seguir praticando isso. Imagina se em 2022 eu não tivesse nem escrito o que eu escrevi em 2021 e nem falado o que eu falei em 2022. Aline, mas será que isso é tão importante? Claro que sim. Em 2021 eu li mais livros do que em 2022. Mas em 2022 eu li livros mais longos, mais complexos do que em 2021. São experiências diferentes, mas fazem parte do meu autoaperfeiçoamento. Eu não tenho a pretensão de ler rápido, até porque muito do que eu trago aqui eu aprendo lendo. E eu não gosto de fazer isso rápido, eu já faço várias outras coisas muito rapidamente. Então, a quantidade de livros para mim não importa, importa a atenção que eu dei para esses livros. Como muitos de vocês também já estão se acostumando com esse meu hábito de leitura, vocês interagem muito comigo falando sobre isso também. Então, acaba que eu tenho mais uma oportunidade de conversar sobre o conteúdo que eu estou estudando. Então, estudar é indispensável. Em 2022, eu estudei mais do que em 2021. Eu li mais sobre outras coisas. Eu assisti a mais aulas. Então, olha como é diferente. Se tu for fazer um balanço do ano, tu vai ver que tu aperfeiçoou competências diferentes. Mas todas elas indiscutivelmente importantes. E aí vem aquela outra conversa que a gente teve no outro episódio. O que é melhor? Eu me desenvolver em algo que eu não sei nada e esperar que eu seja tão bom quanto pessoas que já têm aquela aptidão natural? Ou será que é melhor eu, de repente,
focar naquilo que eu já sou bom e me manter desenvolvendo aquela habilidade e aperfeiçoar essa habilidade até que chegue num ponto absurdo, porque daí eu uni talento e comprometimento. Acho que isso é muito melhor, né? Pra quem gosta de futebol, vamos olhar o Cristiano Ronaldo e o Messi. Eu sou muito fã dos dois por motivos diferentes, evidentemente, mas Messi ganhou a Copa? Por quê? Vamos pensar sobre isso. Em termos de aptidão natural, em termos de comprometimento. Comprometimento vai te levar muito. Mas se tu unir o comprometimento e a aptidão natural, nada segura. E é aí o papel do autoaperfeiçoamento. Não é só desenvolver coisas novas, não é só aprender coisas novas, é não deixar de lado. Lembrem sempre do profissional T-shaped. Ele é generalista e ele é também especialista. Por isso o formato de T. Eu vou sempre saber mais sobre mais coisas. Isso é maravilhoso, esse é o papel do estudo. Mas eu preciso ficar cada vez melhor no que eu sei. Vocês precisam chegar para falar comigo todas as semanas. Eu preciso ter ferramentas novas. Eu preciso falar sobre assuntos novos. Eu preciso trazer novidades sobre o meu trabalho. Mas eu também preciso saber sobre outras coisas. Ah, Aline, é por isso que as pessoas estão cada vez mais loucas, cada vez mais workaholic, cada vez mais ansiosas. Mas aí é uma questão de gestão de rotina, que daí vocês vão trabalhar lá dentro da comunidade ou comigo na mentoria. Não é assunto para agora. Mas sim, tem como fazer tudo isso. E é justamente por isso que eu tô falando de autoaperfeiçoamento. Porque tem como fazer tudo isso e isso envolve aquilo que a gente vai desenvolvendo. Isso envolve nos tornar melhor, por isso aperfeiçoar naquilo que a gente já sabe fazer. Eu quero sim me comunicar ainda melhor, porque se eu unir a minha aptidão natural com o comprometimento, com o que eu sei de gestão de rotina, eu vou ser melhor nisso. Preciso ser melhor nisso? Não sei, mas vou ser a melhor disso na minha área. Ou não, mas aí eu vou ser melhor em outra coisa. Vocês entendem? É muito melhor buscar o autoaperfeiçoamento do que achar que tá bom assim, eu já sou bom nisso. Imagina se todos os jogadores de futebol simplesmente parassem de treinar porque eles já são bons. O que acontece? A gente tem aí um exemplo bem grande, que eu não vou citar nomes porque eu sou muito fã, de pessoas que não se importam tanto assim com a prática, com o treino, porque já são muito bons. A vida não é assim. Quando eu lutava boxe, eu tava sendo ótima, mas eu parei. Hoje, se eu vou lá fazer aula de boxe, eu vou ser terrível, porque faz 1 ano e pouco que eu não treino. Então, não é porque eu aprendi que eu sei pra sempre. Agora, se eu tenho aptidão natural, eu tenho a obrigação de me aperfeiçoar nisso, porque já é um talento que eu tenho. Então, se eu tenho, aí entra até um pouquinho de fé, né? Se quem tem esse talento sou eu, então o que eu vou fazer com ele? Vamos nos aperfeiçoar. Vamos fazer um 2023 memorável. Vamos ser melhores do que nós fomos em 2022. Não por fazer mais, nem por fazer menos, mas por fazer melhor. E que esse fazer melhor nos traga felicidade, porque afinal de contas é disso que a gente vai lembrar. Fiquem bem. Vejo vocês na semana que vem. Terça-feira com aula nova na comunidade. Quarta-feira com um episódio novo aqui. Até mais, meus amores.